Tudo bem? Tenho uma boa notícia para vocês. Finalmente encerramos com aquela partezinha lá sobre polinômios, pelo menos por enquanto, né? Nomes complexos. E agora a gente vai estar falando sobre a partezinha da geometria, né? Como eu havia dito a vocês, vamos falar sobre a lei dos senos e dos cossenos. Vamos falar também sobre projeções ortogonais, figuras poligonais, coordenadas do vértice, distância entre pontos e equação da reta, tá bom? Então agora a gente esquece um pouquinho a álgebra e vai falar um pouco mais sobre a geometria. Para essa aula de hoje, eu estou trazendo a lei dos senos e cossenos. Não vamos estar nos prolongando no conteúdo, nem vamos trabalhar com demonstrações, tá bom? Vamos trabalhar na prática mesmo com resolução de questões, que é o que nos interessa a essa altura do campeonato. Vamos seguir em frente então. Gente, vamos agora estar trabalhando com a lei dos senos, certo? Seno, cosseno, não são termos novos. Vocês já conhecem quando estudaram a trigonometria, né? Que foi o estudo feito nos triângulos retângulos. Nós já vimos lá. E até este ano até já revisei isso com vocês. Que o que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O que é a tangente? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essas três relações que eu acabei de citar, elas foram vistas por vocês lá no triângulo retângulo. No entanto, quando a gente vai falar sobre a lei dos senos, a gente vai estar aplicando essas razões em qualquer tipo de triângulo, certo? Vamos lá, o que é um triângulo? Triângulo é um polígono formado por três lados e, consequentemente, três ângulos. Então, essa lei dos senos, ela vai se aplicar sempre que a medida dos seus lados forem proporcionais aos senos dos ângulos. Ou seja, na prática é mais uma formulazinha que vocês vão ter que guardar aí e estar aplicando diante de qualquer triângulo. Ou seja, você tem lá um triângulo e tem lá o seu lado. Aquele ângulo que está oposto àquele lado é justamente, eu vou pensar justamente no seno daquele ângulo para aplicar então essa lei dos senos. Então, de modo geral, a lei dos senos, ela relaciona os lados do triângulo e os seus senos dos seus ângulos em uma relação de proporcionalidade, certo? Então, eu tenho que guardar então que o lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B de um triângulo qualquer está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. A gente vai entender melhor essa lei dos senos nos exemplos. Né? Não vou estar trabalhando com vocês com demonstrações, como havia dito, porque ano de vestibular, seria perda de tempo a gente estar parando para demonstrar isso com vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, né? Como é que a gente concluiu, como é que a gente chegou a essas leis, vocês podem facilmente verificar isso no livro de vocês, tá bom? Para agora, eu vou procurar ser o mais breve possível para que a gente aplique diretamente esse conteúdo, tá? Até porque em questões de vestibulares, nós não vamos estar trabalhando com demonstrações nenhuma, tá bom? Então, vejamos o exemplo de como aplicaríamos essa lei dos senos. Oi, gente. Vamos então ao exemplo 1. Temos aí, em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus.
Vamos calcular a medida dos lados congruentes do triângulo. Ou seja, eu tenho aí que esse triângulo ele é isósceles, que é um triângulo isósceles. É aquele triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Aí vocês observam aí o triângulo dado, né? O ângulo maior foi de 120 graus, consequentemente, se ele é isósceles, os outros dois ângulos terão que ter a mesma medida, já que os lados opostos a esses ângulos dados aí são iguais. Então, a questão pede que eu venha determinar qual é a medida desses lados congruentes, ou seja, qual é, quando a gente não sabe algo na matemática, a gente chama de x. Qual seria então o valor do x? Então, a gente vai estar procurando esse valor do x utilizando a lei dos senos. A gente pode também fazer outra observação. Este triângulo ele não é retângulo, né? Sabemos que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. E a gente observa aí que eu não tenho um ângulo reto. Eu tenho dois ângulos agudos de 30 graus e um obtuso de 120 graus, mas eu não tenho um triângulo retângulo. Isso não nos impede de aplicar a lei dos senos, porque como eu já disse anteriormente, a lei dos senos ela é aplicada a qualquer tipo de triângulo, possibilitando assim que a gente encontre ou os lados ou o ângulo desconhecido, tá certo? Então eu tenho aí, e pela lei dos senos, eu tenho que o lado do triângulo ele forma uma razão com o seno do ângulo a que esse lado está oposto. Eu observo aí que esse lado do meu triângulo, que mede 6, ele está oposto a um ângulo de 120 graus, que significa estar oposto. O lado do triângulo está exatamente na frente desse ângulo, certo? Então eu direi aí que 6 vai formar uma razão com o seno de 120, ok? Assim como eu tenho que uma proporção, não é isso? Eu não teria que fazer isso, essa igualdade entre os três lados do meu triângulo, certo? Só que eu não farei com os três lados do triângulo, porque eu sei que dois de seus lados eles são iguais. Então eu não preciso pegar os três lados, basta só eu pegar os dois de seus lados, né? Então, formei a primeira razão, 6 está para o seno de 120 graus, assim como x, que é o valor que eu quero encontrar, é o valor desconhecido, está para o seno de 30 graus, que é o ângulo aqui, esse lado ele é oposto. Certo? A gente tem então aí uma igualdade entre duas razões. A igualdade entre duas razões, eu tenho então uma proporção. Para encontrar então o valor do x, eu farei aí o produto dos meios pelos extremos. Só que antes disso, eu vou lá determinar quanto que mede o seno de 120 graus, quanto que mede o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é fácil, né? Ele é um ângulo notável, então é fácil da gente saber qual é o valor do seu seno, né? Lembra lá? Olha a tabelinha. Seno de 30, 45, 60, né? Tem uma outra tabela, né? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Aí vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Nunca esqueça da nossa musiquinha, né? Eu sei que eu canto muito bem, obrigada. Por isso que eu escolhi ser professora e não cantora, né? Depois vocês façam uma lavagem nos ouvidos, né? Porque ninguém merece me ouvir cantando. Então, facilmente vocês identificam aí o seno de 30. Mas então, quem seria o seno de 120? Observamos o seguinte, o seno de 120, ele está lá no segundo quadrante, né? E eu sei muito bem que no segundo quadrante, o seno de qualquer ângulo localizado nesse quadrante é positivo. Mas eu vou pensar por outra forma. Eu vou pensar na seguinte relação, que o seno de dois ângulos suplementares, eles são iguais.
Mas, professora, e o que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos cuja soma, né? Somas não, esquece esse plural, né? Cuja soma seja igual a 180 graus, certo? Então é como se eu pensasse aqui, eu tenho 120 mais alfa, que eu não sei quem é, tem que ser igual a 180 graus, ok? Então 120 mais quem vai dar 180? É 60, né? Então, seno de 120, ele tem a mesma medida que o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, por sua vez, é um ângulo notável que está lá naquela nossa tabelinha da musiquinha que eu acabei de cantar para vocês. Então, o seno de 60 vocês sabem calcular. Então, não tem segredo. Essas questões, gente, sempre que envolve trigonometria, elas serão bem tendenciosas. Elas vão estar sempre levando a gente para a resolução envolvendo os ângulos notáveis. Quando eu não puder utilizá-los, no enunciado da questão vai me dar essa informação adicional. Ela vai colocar tudo isso que tem escrito nesse exemplo e vai colocar lá dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses, dado seno de fulano de tal igual a tanto, entendeu? Então, quando a solução não me levar a utilizar um ângulo notável, a informação terá que ser dada no enunciado, tá bom? Então, vamos lá concluir essa questão. Vamos finalizar. Então, já montei aqui a minha proporção, né? Dissemos que 6 está para seno de 120, que eu já sei que seno de 120 é igual ao seno de 60, assim como x está para o seno de 30. Vamos continuar. Então, a gente vê aqui que 6 está para o seno de 120, assim como x está para o seno de 30. Agora é só substituir o valor do seno de 120 e o valor do seno de 30 para podermos encontrar o valorzinho do x. Já foi dito, né, que o seno de 120 ele é igual ao seno de 60, porque o seno de dois ângulos suplementares eles são iguais, certo? E pela nossa tabelinha lá, eu sei que 60 ele é um ângulo notável, o seno de 60 é o raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aí pelo valor da minha tabelinha, ficaríamos que 6 está para a raiz de 3 sobre 2, assim como x está para meio, né? Porque o seno de 30 é meio, ok? O que é que eu vou observar aí? Eu tenho a igualdade entre duas razões, farei o produto dos meios pelos extremos. Vocês podem observar aí que eu cortei o 2, né? Por quê? Eu posso fazer a multiplicação e simplificar depois, mas sempre que eu tenho uma igualdade entre duas frações, o denominador lá igual, né? Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, eu posso cancelá-los. Tá? Foi por isso que eu cancelei direto antes mesmo de fazermos as multiplicações. Se não tem segurança, multiplica normal, né? Faz o meio pelos extremos e mais tarde vocês verão que isso vai acontecer, certo? Então, quando eu cancelei o 2, aí eu fiquei com 6 sobre raiz de 3, né? 6 está para a raiz de 3, assim como x está para 1. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, o 6 multiplica o 1, assim como o raiz de 3 multiplica o x. Mas eu não quero o valor de raiz de 3x, eu quero só o valor do x. Esse raiz de 3 está multiplicando, eu vou mandá-lo para o segundo membro dividindo, né? Então, eu vou ficar com x igual a 6 sobre raiz de 3. Lembrem, não posso ter uma fração, mesmo na geometria, tá? Não posso ter uma fração no seu denominador contendo uma raiz quadrada. Sempre que isso acontece, nós vamos partir para a racionalização. Racionalizar significa retirar a raiz do denominador da fração. Quem será o fator racionalizante? Será a própria raiz quadrada de 3, ok? Porque se a intenção é tirar o radical do denominador,
Quando eu multiplicar o raiz quadrada de 3 por ele mesmo, vai ser igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 nós sabemos que é o 3. Por isso que aparece esse 3 aí depois dessa igualdade. Então, quando nós vamos racionalizar, nós vamos multiplicar toda a minha fração por outra fração, onde o denominador e o numerador serão iguais, né, ao denominador, que é a raiz, né, a raiz quadrada de 3. Então, multiplicaremos 6 sobre raiz de 3 por raiz de 3 vezes raiz de 3, certo? Então, fazendo esse produto aí, 6 vezes raiz de 3, eu tenho o produto de um número racional por um irracional, então vai resultar em um número irracional, vai ficar o próprio 6 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, como eu já havia dito, será igual a raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Então, toda fração ela deve ser escrita na forma irredutível. Eu observo que esse 6, que está fora do radical, ele é múltiplo do 3 do denominador, então eu posso simplificá-los. Então, 6 dividido por 3 dá 2, e o 3 dividido por 3 dá 1. Então, não preciso escrever o denominador de uma fração quando ele é 1. Com isso, encontramos o valor do x. Logo, x, que era o valor desconhecido do meu triângulo, vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros. Ou seja, os lados congruentes desse meu triângulo serão iguais a 2 raiz de 3 centímetros. Vamos ver mais um exemplo. Tracamos agora aqui um outro triângulo, que mais uma vez vemos que não é um triângulo retângulo. Ele me deu aí a medida de dois ângulos e a medida de dois dos seus lados. E pede que eu encontre um desses lados que está desconhecido. Então, mais uma vez, a gente vai estar recorrendo à lei dos senos, certo? Eu sei aí, ó, que x ele está oposto ao ângulo de 45, né? E esse 100, ele está oposto a quem? Eu não dei aquele ângulo lá em que o 100 está oposto, não foi? Eita, agarrou. Não agarrou não, gente. O que é que eu tenho que lembrar? Esse assunto de trigonometria agora, gente, de geometria, melhor dizendo, ele mistura vários assuntos que a gente acredita que vocês já conheçam. Então, aqueles que não conhecem vão conhecer agora, e aqueles que já conhecem vamos relembrar. Devemos lembrar o seguinte, que as somas dos ângulos internos de qualquer triângulo ele é igual a 180 graus, ok? O que é que eu tenho aí nesses ângulos? Eu tenho um ângulo de 45, tenho um ângulo de 105. Consequentemente, aquele ângulo que eu não descrevi mede quanto? Vamos lá, quanto é que dá 105 mais 45? 150, né? Para 180, 30. Consequentemente, este ângulo que eu não citei, eu facilmente posso identificá-lo, que é o ângulo de 30 graus. Então, eu vou poder aí formar as minhas razões através da lei dos senos. Diremos então que x está para o seno de 45 graus, né, que é o ângulo oposto a este lado, assim como 100 está para o seno de 30 graus. Vamos ver mais detalhadamente no próximo slide. Então, como havia dito, né? Olha, nessa solução eu já coloquei a presença do ângulo que a questão não trouxe, né? Mas que facilmente a gente pode deduzir que o ângulo que não foi citado é de 30 graus. Então, formando a minha proporção, diremos que seno, ou melhor, 100 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Seno de 30 e seno de 45 são conhecidos, né? 30 e 45 são ângulos notáveis. Está naquela nossa tabelinha aqui, eu já cantei anteriormente. Não vou cantar mais, pode ficar tranquila, não preciso sair gritando. A professora não enlouqueceu, pelo menos eu acho, não tenho certeza, né? Então, vamos lá. Então,
100 sobre o seno de 30. O seno de 30 nós sabemos que é meio, 1 sobre 2, né? E o seno de 45 nós sabemos que é o raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo esses valores, ficaríamos com 100 está para meio, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Novamente, eu posso cancelar esses dois aí de baixo, certo? E vou ficar então que 100 está para 1, assim como x está para o raiz de 2. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, faríamos 1 vezes x, que vai dar o x, próprio x, e 100 vezes raiz de 2 vai dar o meu próprio 100 raiz de 2, certo? Pronto, não preciso fazer mais nada. Não era o valor de x que eu queria encontrar? Já encontrei. Logo, x igual a 100 raiz de 2. Viram como é fácil? A única dificuldade é mais uma fórmula para vocês guardarem no fundo do coracístico de vocês, tá? Mas não é difícil, não é um conteúdo difícil. É só mais uma memorização que teremos que fazer a partir de então. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3 agora. Temos aí, ó, na figura abaixo, calcule a medida de x, né? Então, novamente, eu tenho um triângulo dado, certo? Nesse daqui foi bem mais simples, né? Eu tenho os lados e os seus ângulos opostos. Não vou precisar completar o ângulo que formou, né? Eu tenho que x está oposto ao ângulo de 30, eu tenho que 10 está oposto ao ângulo de 120. Então, pela lei dos senos, eu vou formar uma razão deste lado com o seno do ângulo a que aquele lado está oposto. Então, direi aí que 10 está para o seno de 120 graus, assim como x está para o seno de 30 graus. Seno de 120 graus não tem novidade, já falei para vocês que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60, né? Lembram por quê, né? Porque dois ângulos suplementares têm os senos iguais, ok? Então, substituindo aí o valor do seno de 120 e o seno de 30, ficaríamos que 10 está para a raiz de 3 sobre 2, assim como x está para meio, né? Posso cortar esses dois aí embaixo também, né? Já que eles estão aí embaixo no denominador das duas frações. Posso cancelar. Ficarei então aqui aplicando o produto dos meios pelos extremos. Raiz de 3 multiplica x, assim como 10 multiplica 1. Né? Isolando-se o x, ficaríamos com x igual a 10 sobre raiz de 3. Né? Mais uma vez, vamos ter que racionalizar, porque não podemos ter o radical no denominador da fração. O fator racionalizante vai ser a própria raiz de 3, né? Porque eu tenho que lembrar que o fator racionalizante será um radical de mesmo índice, que eu possa multiplicar este meu radical, de modo que, após o produto, a raiz, ela deixe de existir. São uma das propriedades de radiciação. Vocês devem lembrar, eu já falei disso no início do ano também. Ok? Então, temos aí 10 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. 10 vezes raiz de 3 vai ser 10 raiz de 3, né? Porque o produto entre um número racional por um irracional vai ser irracional, né? E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Logo, o x foi bem fácil de encontrar, x igual a 10 raiz de 3. Tá bom, gente? Vejam que esse assunto ali não é difícil, tá? Então, deixo agora os exercícios para vocês praticarem. É só seguirem os modelos que eu fiz nessa... Essa correção, tá, gente? X vai ficar igual a 10 raiz de 3 sobre 3, tá? Acabei na gravação colocando só que x era igual a 10 raiz de 3, mas a gente pode observar facilmente aí que a gente ficou com uma fração que não dá para simplificar, né? O 10 e o 3 não são múltiplos, consequentemente não vamos simplificar. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3. E nesse slide e no outro, esse símbolozinho saiu no meio
do slide, tá? Perdoe, eu esqueci de remover ele para o canto. Isso aqui é onde sai o som da gravação do slide. Vamos prosseguir, tem mais um exemplo ainda, o quarto exemplo. Gente, eu me chutei, né? Como sempre. Tem mais um exemplo aqui antes dos exercícios, tá? Então eu tenho aqui agora, no triângulo abaixo, calcule as medidas B e C. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tivesse que calcular alguma dessas relações e o ângulo dado ele não fosse notável, o enunciado teria que dar? Tá vendo essa informação aí dentro dos parênteses? É porque justamente o ângulo que está desconhecido lá, que é o ângulo oposto ao lado C, ele mede 75 graus, certo? 75 graus não é ângulo notável. Então eu não sou obrigada a saber o valor do seno desse ângulo, ok? No máximo, se a banca ou quem elaborou a questão não quisesse dar essa consideração e esse dado, né, essa informação extra, na prova deveria vir adicionada a tabela trigonométrica, que é aquela tábua que contém os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 a 89 graus. Então, gente, mesmo que eu não esteja trabalhando no triângulo retângulo, um seno, por exemplo, de 30 graus, ele não vai ter seu valor alterado. Não preciso estar trabalhando no triângulo retângulo para um seno de 30 graus medir 1/2. Esse valor do seno de 30 graus ele vai se aplicar sempre que eu pensar no seno desse ângulo. Ele não muda, certo? Ele é invariável. Então a tabela trigonométrica ela não varia se o triângulo for grande, se o triângulo for pequeno, se eu estou trabalhando no triângulo retângulo, se eu estou trabalhando num triângulo qualquer. Aqueles valores são fixos. Só que, como são muitas informações, nós não precisamos decorar todas essas relações. Apenas precisamos decorar aqueles ângulos notáveis, que eu já disse para vocês, que são os mais utilizados no nosso dia a dia. Tá bom? Então, nessa questão aí nós vemos que vamos precisar do seno de 75 graus para poder encontrar o C. Então, a questão vai ter que trazer essa informação para a gente, tá? Então, temos aí um triângulo, né? Que foram dados, né? Seus lados B e C, que são desconhecidos. Foi dado um dos seus lados, mede raiz de 2, e dois de seus ângulos, que mede 60 e 45. Como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus, consequentemente, aquele ângulo que não foi informado, ele só pode medir os 75 graus. Por isso que essa informação foi dada no enunciado. Nunca nenhuma informação dada no enunciado ela será desprezada, tá, gente? Cedo ou tarde você vai precisar utilizá-la, ok? Então vamos lá. Triângulo dado, né? Nós temos aí que o meu lado, raiz de 2, ele está oposto ao ângulo de 45 graus, né? Temos aí que o meu lado B está oposto ao ângulo de 60 graus. E tenho aí também que o C ele está oposto ao ângulo de 75 graus, que é aquele que não foi dado, tá? Então eu vou pegar aí os pares para poder encontrar quem é B e depois encontro quem é C, tá? Então eu tenho aí a primeira proporção. Vou pegar o B, né? Você vai pegar a informação que eu tenho, né? Eu tenho o lado B, que é desconhecido, mas eu tenho o lado raiz de 2, que é conhecido. Então eu vou pegar essa proporção aí entre esses lados do triângulo. Então diremos aí que B está para o seno de 60 graus, que é o ângulo oposto a ele, assim como raiz de 2 está para o seno de 45 graus. Novamente, 60 e 45 são ângulos notáveis, então nós já sabemos qual é o valor do seno desses ângulos. Substituindo na minha expressão, ficaremos que B está para a raiz de 3 sobre 2, assim como raiz de 2 está para a raiz de 2 sobre 2, né, que é o seno de 45. Então eu posso cancelar aí o raiz de 2
né, antes do raiz de 2, me perdoe. Eu posso cancelar os denominadores 2, né, que são iguais dos dois lados da igualdade, nos dois membros. Então, eu posso cancelar e posso simplificar o raiz de 2 por raiz de 2, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ficaríamos, então, que b sobre 3 é igual a 1. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, é só pegar esse raiz de 3 e multiplicar pelo 1, né? Já que o denominador do 1 é 1 também. Então, facilmente encontramos o valor de b, logo b igual a raiz de 3, certo? Achamos o b, vamos agora atrás de encontrar o c. Como eu já encontrei o b, eu poderia utilizar o b para achar o c, qualquer um. Mas eu vou utilizar aquela informação que já foi dada desde o início, né? Que é o lado raiz de 2, que já tinha sido dado, formando a razão com seno de 45. E eu vou pegar agora outro lado desconhecido, que é o c, formando a razão com seno de 75 graus. Ok? Então, temos aí o valor do seno de 45 graus, é um ângulo notável. O de 75 não é notável, mas no enunciado da questão foi trazido para a gente quanto vale o seno deste ângulo. Só assim para a gente poder fazer, tá bom? Ou então a tabela trigonométrica teria que vir anexada aqui ao nosso material, ok? Então ficamos aí que raiz de 2 está para raiz de 2 sobre 2, assim como C está para raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, certo? Vou fazer também o que eu vinha fazendo antes, né? Simplificando antes de fazer o produto dos meios pelos extremos, tá? Então observa aí que o denominador no primeiro membro é 2, no segundo membro é 4. Eles são divisíveis por 2, então eu vou simplificar logo eles por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Quando eu cancelei lá o 2 no primeiro membro, eu fiquei apenas com raiz de 2 sobre 2. Todo número dividido por ele mesmo é 1, certo? Então ficaríamos aí ó, com 1 igual a C sobre raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2, certo? Então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, né? Eu tenho que o denominador de baixo vai passar lá para o outro lado multiplicando, né? Vai multiplicar 1. Ou seja, esse raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2 vai passar lá para o primeiro membro, multiplicando 1. E qualquer número vezes 1 é igual a... Perdoem a falha aí, tá, gente? Eu não percebi que o computador estava descarregando. Vamos continuar aqui, né? Mas já está no finzinho dessa questão. Ele é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Achamos também agora o C. Finalizamos este exemplo. Eu só queria que nós determinássemos quais os valores dos lados B e C do triângulo dado. Acabamos de encontrar. B é igual a raiz de 3 centímetros, certo? Acreditamos que o nosso triângulo seja dado em centímetros, certo? E C vai ser raiz de 2 mais raiz, ou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2 centímetros. Ok, gente? Agora sim, vem um exercíciozinho aí para vocês tentarem fazer, tá? Vem umas questõezinhas aí. Depois, se tiverem dúvidas, vocês me perguntam. O exercício é baseado nesses exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Já tem esse aí, o primeiro, letra A, B. E o segundo, tá? Tentem fazer, bem parecidos com os outros que eu fiz. E agora vamos falar na lei dos cossenos. Só um minuto. Agora a gente vai falar sobre a lei dos cossenos, né? Também mais formulinhas para vocês decorarem, né? Mais uma relação que não vai se aplicar apenas no triângulo retângulo. É uma lei que eu vou estar aplicando ela para qualquer triângulo, certo?
Essa lei dos cossenos, na verdade, ela é uma generalização do Teorema de Pitágoras, onde a gente sabe que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em triângulos retângulos. Na lei dos cossenos, eu vou estar expandindo essa lei, esse Teorema de Pitágoras, para triângulos não retângulos, certo? Então, essa lei me diz que em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados. Vejam, até aí parece muito com o Teorema de Pitágoras, né? Lembra lá que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Até aí estão bem parecidos. Só que eu vou acrescentar menos 2 vezes o produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam, certo? Vamos ver um triângulo para a gente entender melhor toda essa teoria, né? Vamos aplicar de fato essa teoria para a gente entender melhor essa lei dos cossenos. Temos aqui o triângulo ABC, certo? Tenho aí o A, B e C. Os vértices foram representados por letra maiúscula e os lados por letra minúscula, né? Então eu sei que em cada vértice vai estar se formando um ângulo. Aí onde eu tenho o vértice A, por exemplo, eu tenho um ângulo A. Onde eu tenho o vértice B, eu tenho um ângulo B. Onde eu tenho o vértice C, eu tenho um ângulo C. Para que agora eu não estou preocupada em saber o valor desses ângulos, não. Porque eu só estou querendo entender aqui a definição dessa lei dos cossenos, tá? Então, vamos pensar em relação ao lado A desse meu triângulo, ao lado A, que é o Azinho, certo? Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que este lado Azinho ao quadrado, ele vai ser igual ao quadrado de Bzinho mais o quadrado de Czinho, tá vendo que são os outros dois lados, a soma dos quadrados dos outros dois lados, certo? Menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, que é Bzinho vezes Czinho, vezes o cosseno do A. O A é o ângulo que é oposto ao lado Azinho, certo? Então, eu tenho aí que para o lado a lei dos cossenos ficará dessa forma. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de Azão, cosseno do ângulo. Se eu não quisesse calcular esse lado A, eu quisesse o lado Bzinho, é a mesma coisa. Os outros lados serão quem? C e A. Então, eu vou ter aí que B ao quadrado, ou Bzinho ao quadrado, vai ser igual ao Azinho ao quadrado mais o Czinho ao quadrado, menos 2 vezes o produto do Azinho pelo Czinho, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado P, que é o ângulo de P. Ok? Do mesmo modo para o C. Tenho que Czinho ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado, que é o outro lado, mais o B ao quadrado, que é o outro lado do triângulo, menos 2 vezes Azinho vezes B, vezes o cosseno do ângulo C, que é o ângulo oposto ao lado do C. Ok? Vemos aí, então, também não é uma relação difícil. É como eu falei, é só mais uma relação que vocês vão ter que guardar no fundo do coracisco de vocês. Vamos ver isso daqui em exemplos para facilitar a nossa visualização e nosso entendimento, ok? O exemplo eu trarei no próximo vídeo, tá? Mais uma vez a memória do celular já era. Então, eu vou aqui salvar e postar. E em seguida gravo esse exemplo que faltam só 2 exemplos aí, tem estresse nenhum. E os exercícios, tá? Não deixem de resolver o exercício. Beijos, até mais.